Esse é meu pai, ele é coronel do Exército, eu sou professor de Educação Física, me chamo Renato, e o pessoal está perguntando aí na rua por que o Bolsonaro está demorando tanto para chamar o Exército. O senhor, como coronel do Exército, que viveu a época de 64, onde esses comunistas tentaram botar o governo deles à força, ditadura sanguinária chinesa, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre o presidente chamar o exército para defender o povo que está pedindo, o povo está pedindo, exatamente como em 64. Brasileiros e meu filho, em 64, o país estava arrasado por um governo corrupto e que prometia ao povo coisas que nunca fez. É muito importante vocês saberem que em 64 o país já estava pedindo concordata no governo de João Goulart. Foi a primeira vez que o país pediu e disse que devia e não tinha como pagar, porque gastou o que não tinha, prometeu o que não podia prometer e nada fez. Nós, todos os funcionários públicos, militares e civis, fomos obrigados a pagar e ser descontados de nossos salários um empréstimo compulsório, que representava para cada um de nós, de acordo com os nossos vencimentos e com os vencimentos dos civis, 20% do que recebíamos. A inflação era superior a 100%. E a nação inteira, a imprensa inteira, clamava por alguém que pudesse acabar com aquele descalabro. Procuraram todos os políticos de então para falarem alguma coisa. Juscelino pulou fora, não se pronunciou. Vejam o Globo de 64, em que concita o ex-presidente Juscelino, que tinha passado o governo para Jânio Quadros e que havia renunciado e acabou na funesta presença de João Goulart no governo. Juscelino não manifestou-se de forma nenhuma, porque era a mesma posição de hoje do senhor Dória, do senhor Witzel, que olham para os seus interesses e não para os interesses verdadeiros da nação. Juscelino pulou fora, Lacerda, governador do Rio, fez a sua campanha chamando Juscelino de ladrão, a desgraça que Lacerda dizia, embora tenha feito um grande governo do Rio. Eu sou carioca e nessa época Lacerda fez alguma coisa no Rio porque Juscelino destruiu o Rio para construir Brasília. Ficou tudo abandonado aqui. Era o caos nesse país. Aí pediram a presença das Forças Armadas. O povo.
pediram povo, imprensa, não existia mídia, existia a imprensa, escrita e falada, muito por fora a televisão que tinha alcance municipal, não tinha alcance estadual nem federal. Deve-se aos governos militares a divulgação e a liberdade de imprensa, não o que esses podres de hoje falam. As Forças Armadas depuseram governo corrupto e que pretendeu sempre provocar uma luta fratricida no país. Hoje, alguns membros que estão aí, com siglas diferentes, PSB e outra coisa, eram da linha chinesa, que partiram para a luta armada. O famigerado Marighella, cujo seu motorista foi ministro das Relações Exteriores até pouco tempo do país, e outras figuras nefastas, como Fernando Henrique, dono de 5 aposentadorias e apologista da maconha livre. São essas figuras todas que estão aí de volta e fazendo a mesma história. O senhor Rodrigo Maia, filho de César Maia, braço direito de Brizola, correram para o Chile, que era o exponencial do comunismo aqui. E graças às Forças Armadas chilenas foi deposto e correu todo mundo então para a Europa ou para Cuba. As Forças Armadas depuseram este nefasto João Goulart sem haver uma morte sequer. O mundo inteiro, as maiores potências, sejam os Estados Unidos, Inglaterra, na época, e Rússia do outro lado, e mais a China do outro lado, esperavam uma luta fratricida aqui, e não houve. Por quê? As Forças Armadas entraram e, pela sua autoridade moral e pela sua estratégia, foram colocadas frente a frente a João Goulart, que havia se homiziado no Sul com o nefasto Brizola, que tinha 20 mil revólveres, e o grupo dos 13 disseminado pelo mundo, pelo Brasil afora. Não houve nada. Eles viram que tinham perdido. Exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro agora. O presidente Bolsonaro lutou contra tudo e contra todos para se eleger. E é por isso que o presidente ainda não usou Forças Armadas. Nós temos quadrilhas organizadas em todas as grandes vigas mestras da nação. Nós vemos o Supremo Tribunal Federal, orgulho de todos os brasileiros, infestado por figuras exóticas, contraditórias, pessoas
que não tem como justificar. Temos ali um advogado do Partido dos Trabalhadores, presidente do Supremo Tribunal Federal. Temos o senhor Gilmar Mendes, o passeador da Europa, com o nosso dinheiro, autor das liminares e de botar na rua os principais corruptos que arruinaram esse país, que deixaram o país de joelhos. Nós todos estamos arrasados. Dona Dilma, uma mulher que não diz coisa com coisa, ninguém entende nada. Aí vem um decano lá no Supremo fazer pronunciamentos estapafúrdios que nos preocupam muito. Nós nos viramos para o Congresso, houve uma limpa do povo brasileiro. Cada figura, aquela quadrilha do coral do golpe foi expurgada, sumiu da Câmara dos Deputados e do Senado. O presidente Bolsonaro foi ofendido, cuspido, esfaqueado. Ninguém levantou uma palavra. Os candidatos de plantão chegaram ao ponto de reclamar e acusar Bolsonaro que se esfaqueara de propósito para não participar daquela pantomima que é o debate entre os candidatos, com cartas marcadas, perguntas de institutos de pesquisas fraudulentos. Se os senhores verem e assistirem a primeira entrevista de Bolsonaro a essa rede lixo, com as figuras conhecidas de jornalistas, especialistas, mulheres que ninguém não houve uma pergunta que apresentasse alguma coisa sobre qual era o projeto do governo que havia sido eleito. Cantaram em verso em prova que o maior ladrão desse país, Mula, era um operário que havia sido eleito, o maior mandatário do Brasil. Compararam a Lech Walesa, presidente da Polônia, e, no final da história, Lech Walesa também estava com o mesmo rabo preso do então Mula, esta figura exótica que apareceu no governo brasileiro. Aí passou a eleger postes e a figura de uma terrorista pertencente ao grupo mais pesado, a LN, VAR Palmares, brasileiros que estavam a serviço de Cuba, da China e da Rússia, cada um a seu modo, mas esse grupo da LN, a qual Dona Dilma pertenceu, e Dona Miriam Leitão também andou lá sendo presa com arma na mão. Não estavam com nenhum lenço, nem com bandeira brasileira, não. Todos eles, sempre, quando estão apertados, vão para Cuba, vão para todos os países ditatoriais, como são aí. Presidente Lula, presidente do Partido dos Trabalhadores, um cara que nunca trabalhou e
conseguiu transformar a sua família, seus filhos, em donos dos maiores frigoríficos, milionários, como ninguém sabe. O sítio não é dele, o triplex não é dele. Dona Dilma correu logo para se autoproclamar em Cuba. Não veio aqui, não. Ela foi a Cuba e voltou de Cuba lançando. Então, são figuras exóticas. Nós vemos a TV Globo martelando o presidente. Não há uma pergunta que não tenha um sentido de acusação, de responsabilidade. Omitiu-se sempre em apresentar as demonstrações espontâneas do povo brasileiro contra a corrupção, contra os absurdos dos governos passados, contra a situação ridícula em que jogaram o Supremo Tribunal Federal, contra a família, votos de homens travestidos de juízes e até de mulheres que inicialmente chegaram a nos orgulhar, a nós brasileiros, por termos alçado aos maiores postos do país, a mulher que, pela sua qualidade, pela sua inteligência, merecem, sim. Mas a família, o respeito à religião. Este analfabeto deste Lula e fala que é laico. Ele nem sabe o que quer dizer laico. Ele aprende umas palavras e começa a falar besteira. Então, meus amigos, o presidente Bolsonaro é presidente de todos nós brasileiros. Foi eleito por 58 milhões de brasileiros. Maioria absoluta de brasileiros que viveram, ou aqueles filhos de brasileiros que conseguiram perceber que esses caras todos que apareceram aí, desde a figura grotesca de Sarney e o seu homem da mala, depois vem outro caçador de Marajó, o primo desse juiz, Marco Aurélio. Esta figura conseguiu ser desmoralizado por um dos maiores corruptos no Senado. Foi preciso a outra juíza, então presidente do Supremo, e fazer um chega para lá, na moita, e no final o senhor Renan Calheiros não obedeceu coisa nenhuma, ficou como presidente do Senado, e o senhor Marco Aurélio agora aparece com essas figuras e quer ser chamado de meritíssimos e outras coisas qualquer. Vem o senhor Lewandowski, o maior advogado de defesa da turma do Mensalão, perturbou aquele processo do Mensalão, perturbou Joaquim Barbosa, que era o então relator, perturbou a quanto pôde, retardou. Foi o verdadeiro advogado de porta de xadrez. Não foi nunca um ministro do Supremo. Aí, mais tarde, ele consegue, como bobo da corte, então presidente do Supremo, dar de presente para Dona Dilma, que havia arruinado este país, uma aposentadoria
de 58 mil segurança, avião, passagem, o diabo a quatro, e aí ele era imparcial. Ou melhor, ele era o bobo da corte ali, fazendo papel de presidente, fazendo de conta que não via coisa nenhuma. Só ele que fazia isso. Porque todo o povo brasileiro, todos os 58 milhões de brasileiros, perceberam a sua maneira omissa de presidir o impeachment de Dilma Rousseff, dando a todas as benesses e bondades. E Gilmar Mendes, o passeador de Portugal e de Nova York, será que ele trouxe o vírus de lá, desses lugares? Este cara, tudo quanto é corrupto que bateu na mão dele, está na rua. Ele é padrinho de casamento e ninguém sabe como, nem ele também. Ele vinha passando pela rua, virou padrinho da filha do Barato. E não se julgou nada. E vai o decano que criou com seu voto os embargos insurgentes, criou não, com seu voto permitiu com os embargos insurgentes retardar a prisão de José Dirceu, aquele outro tesoureiro lá, careca, lá de Minas, do Mensalão, e por aí vai. Quer dizer, a gente fica... O Supremo Tribunal é Marco orgulho Valério, dos né? brasileiros. Marcos Valério. Marco Valério. Todos só conseguiram, nós só conseguimos, graças a um grande herói, esse sim, um juiz de primeira instância que conseguiu desmontar pela sua competência, tenacidade e patriotismo essa organização criminosa que apodreceu e resultou em 16 milhões de desempregados, o país na sua pior recessão. E eu, com meus 85 anos, vi a recessão do término de Juscelino. Gastou o que não tinha para construir Brasília, arruinou o Rio, deixou isto aqui, a nossa cidade, que foi capital de um reino. E o país não tem 500 anos, não. O país tem 200 anos. Foi graças à família real portuguesa que chegou e transformou isso numa colônia que era explorada sob todos os aspectos numa nação. Temos que olhar para Pedro I, para D. João VI, com o respeito. Não interessa saber, eles eram, D. João VI era o herdeiro por morte do verdadeiro herdeiro do Reino de Portugal. Isto é coisa que não interessa para nós. Foi uma recessão brutal que Juscelino deixou o governo. Por isso apareceram essas figuras, que hoje estão tentando aí. Esse João Dória, este cara, ele foi prefeito, não terminou a sua gestão. Já apunhalou o outro Pinóquio, que era aquele cara que era o governador de Minas, todos da mesma quadrilha do PSDB, eles se comendo entre eles. Parece aquelas cobras de duas cabeças que vão comendo até sumir. Um come o outro come um e vai por aí. Então apareceu essa figura Dória, todo empertigado lá com a conversa de urubu balando, e meteu logo a camisa do Bolsonaro para aparecer
Todos eles querem surfar na onda do Bolsonaro. Mas por dentro, o que eu vou levar? Quantas mortadelas eu posso tirar dessa brincadeira? E é um brincalhão este cara. Não foi prefeito, largou a cidade na mão de corruptos e abandonou e acabou virando governador. E também não quer saber de governar porcaria nenhuma. Vocês estão vendo o estado de São Paulo, Santos, aquela miséria que aconteceu. Por quê? Por causa de maus políticos que não se interessam pelo bem do povo. E é o que o presidente está fazendo. Quantas pessoas morreram e perderam a vida em Santos porque deixaram construir casas em lugares completamente inacessíveis para um ser humano, sem água, sem maior conforto e com maior risco de vida, sem higiene, sem coisa nenhuma. É como vivem os brasileiros menos favorecidos, que nunca tiveram hospitais nem escolas. Eu fiz o meu curso primário na escola Benedito Ottoni. Sei o nome das minhas professoras, a que me alfabetizou, e a última que me formou, que eram professoras que estavam preparadas, e nós tivemos nesse país escolas orgulho que ensinavam, não pouca vergonha, como esse ministro da Saúde, da Educação, esse Haddad, e a sua nefasta mulher fugitiva lá, sumiu com as camisas dele, dela. A vice, a Manuela. Manuela. Manuela da Vila, Manuela Dávila. Manuela. Então, meu filho, fica sabendo, o presidente não precisa chamar as Forças Armadas ainda, porque nós vamos vencer. Nós, brasileiros, não podemos fraquejar agora. Esse ministro da Saúde faz parte de um ministério Orgulho Nacional. No entanto, o senhor Mandetta era um ilustre desconhecido. Ele passou a ser conhecido porque está compondo o governo de um presidente da República respeitado e que foi eleito debaixo de todas as dificuldades possíveis e por ele próprio, pelo seu valor. Ninguém, absolutamente ninguém, esteve a favor de Bolsonaro. Essa mídia podre, todas elas chegaram a ignorar todos esses institutos de pesquisa, debochavam, não tinha nenhuma coisa. Eu acho que essa coisa do Mandetta é só, eles estão tentando, eles começaram com o Moro, depois foi o Paulo Guedes, e eles vão tentando minar o presidente com todos os ministros, bajulando e tudo. E esse Mandetta, eu acho que... Mas a questão que o ministro Mandetta, ele está correto na maneira de colocar, mas está completamente errado na maneira de criar o sofisma e tudo. Ele tem que saber que o Brasil é um país continental. O Brasil não é Itália, França, Alemanha, Espanha, nem muito menos a China. A China tem 1.400.000.000 de pessoas. Quase todas essas vírus que apareceram começaram na China. O ebola e por aí vai, tudo apareceu por lá.
Eles que têm esse problema. E como eles passaram de um país fechado e, graças aos Estados Unidos, conseguiram transformar-se na segunda economia do mundo pela sua quantidade, não por qualidade, pela sua quantidade de compra e de venda. E hoje vocês vejam só que o vírus atuou mais nos países mais visitados do mundo. Em todos os lugares aonde a Itália é o berço da civilização. 90% dos turistas do mundo estão na Itália. E lá apareceram os chineses. E foram eles que lançaram isso no país. Tem vídeo de chinês cuspindo em elevador, jogando o vírus em águas na Itália. Pegaram já isso está constatado, que eles disseminaram na Itália mesmo. Depois foram para a Espanha, outro país também, um dos grandes países históricos da Europa. Lá empestearam a Espanha, que está também sofrendo com essas caçandras que nós temos aqui no Brasil, tipo Dória, Witzel. Pessoas, eu vi na televisão este governador responsável pela podridão da água do Guandu chegar e dizer que ele vai tá dando ordem. Mas este cara é juiz, ele foi juiz, um cara dizer que um governador vai dar ordem aos seus comandados? Comandados não, ao povo do Rio de Janeiro, que vai prender, estou dando uma ordem, não vão poder sair de casa, vou prender. Você, e o direito de ir e vir, rapaz? Você... Mas isso o senhor tem que ver, é isso que eu queria botar bem para as pessoas saberem, como é que o povo sempre bota os militares como sendo os ditadores, e na verdade quem libertou o povo foram os militares desses canalhas. E eles, como sempre, acusam os outros do que eles são. E seu pai viveu isso. Eu vivi na minha carne. Eu vi o que fizeram com este país. Os oportunistas de sempre, politicagem de toda sorte possível. Em 68, com a edição do Ato Institucional, sabe qual era a preocupação dos presidentes e militares de então? Não afetar a família daqueles caras que estavam sendo caçados. E então, sabe o que aconteceu? O que está acontecendo hoje no Brasil. Tinha a turma de terroristas que queriam tomar o governo pela força e tinha ladrão como tem infestando todo o país, oportunista, político canalhas. Essa curriola toda tirou uma onda de diretas já. Esses caras foram caçados como se fossem lutadores pela democracia do Brasil. Nunca. Um cara desse, esses caras nunca foram democratas. Eles são, sim, enfiadores de dinheiro do povo no bolso e nada fizeram, como congressistas, como juízes e como governadores e até presidentes. Todos enriqueceram. Podem ver, olhem para trás, vejam bem onde é que estão esses políticos. Collor, caçador de Marajá, milionário. Safado. Está aí, e ainda jogou essa figura do primo dele no Supremo, que também está cheio da grana. Tem um campo de
tênis na sua casa, ainda se orgulha disso. E está preocupado, sim, quer que o Bolsonaro saia, porque está atrapalhando a vida desses caras. Essa imprensa toda corrompida. Nós vemos cada figura, esse Merval Pereira, que era afilhado do senhor Roberto Marinho. Eu, trabalhando na segurança do presidente Ernesto Geisel, recebia da Globo o nome daqueles que eram jornalistas que não poderiam nos prejudicar. Esta figura de Merval, que hoje recebe milhões de grana lá da Lei Rouanet. Aí, viagem presencial, as pessoas que ele cadastrava aí. Não, deixa isso, não interessa. Então, para mostrar você que vai ele fazia. ver. Tá bom. É bom mostrar isso para as pessoas, que ele fazia o cadastro das pessoas. Fazia-se o cadastro. Aí, e quem mandava isso era Roberto Marinho, vivo ainda. Ouviu, dona Miriam Leitão? Ele nunca se arrependeu, não. Só houve alguma coisa, não foi nos governos militares, não. Foi no final do governo Figueiredo que a Globo pulou fora. Porque foi encontrado um grande contrabando pelo então ministro da Justiça, Abiakel, que era um mineiro, ministro da Justiça. Ibrahim Abiakel. Que foi ao presidente Figueiredo e disse, olha, o contrabando é da TV Globo, cheio de máquinas e o diabo a quatro, o que vai se fazer? O presidente Figueiredo vai fazer o seguinte, tem que pagar imposto. Olha, houve telefonema de Roberto Marinho, todo mundo, não resolveram nada. Daí por diante, a Globo começou a mudar, porque nós, militares, qualquer dos presidentes que foram presidentes durante 5 anos, enquanto os democratas se perpetuam, Fernando Henrique ficou 8, Sarney aumentou de 4 para 6, Dona Dilma já estava no 6º ano, aí, e cheia da grana, mas eles conseguem esconder a grana bem. Aí, coitada dela, vai para Cuba lá pedir se autoproclamar. Dona de não sei quantos milhões de votos em Minas. Ela é carioca, ela é mineira, ela é gaúcha, afinal de contas, o que é? Ou é... Ela é Dilma Rousseff só. Não, e ela é descendente búlgara, né? Búlgara. Búlgara. E, olha, tudo quanto é canto que podem arrecadar um voto, iludindo a nação brasileira, eles aparecem. É como esse Dória. Um cara todo empertigado, com aquele colarinho dele. Puta, não acredito. Foi sambar no carnaval. Esse cara não leva jeito para coisa nenhuma. O máximo que ele sabe fazer é tomar sopa de cebola no Ceasa, mais nada. É isso que ele sabe. E herdar dinheiro da família. Este cara quer porque quer e jogar e fazer aparecer. Ele não quis que nenhum médico falasse, não. Ele que tem que falar. E vocês imaginem isso, ele quer todo mundo em casa para ver televisão, para ele falar besteira e para achar que ele é a salvação da pátria. Manda soltar criminosos, ele está nessa curriola da dona Weber, ministra do Supremo, do decano. Só falam quando aperta o calo deles. É impressionante isso. Como é que uma mulher, juíza do Supremo Tribunal Federal,
tem a responsabilidade de, com a sua decisão, soltar o maior corrupto e ladrão. E na trilha deles, quantos já estão na rua aí? Graças ao seu voto, dona Weber. Estão assaltando de novo. Não ficaram satisfeitos, não. O senhor Sérgio Cabral, aqui no Rio, que é da mesma curriola, ofereceu 300 milhões, olha, brasileiros, para um cara devolver 300 milhões, que foi condenado a 182 anos de cadeia. Quanto que ele não tem? Quanto que esta figura tem embalado, embutido por aí? Aquela outra figura lá da Bahia que estava com 700 milhões dentro do apartamento em mala. Capitão Cueca? Esse? Não, Capitão Cueca não, era o outro do ministro do Homem do Purão, o Temer, com seu Joesley Batista, às 11 horas da noite, no Purão do Jaburu. Nós já esquecemos isso? Não. Eles só noticiam coisas. A Globo tem o maior interesse que todo mundo fique enjaulado dentro de casa, assim. Ela não quer saber do médio e do povo brasileiro, não. Ele quer que todo mundo veja para ela poder vender anúncios e que a gente fique vendo a televisão com o Big Brother, autor das maiores figuras nojentas que nós temos. Aquela figura que foi baleia, como é que foi aquele cara que fugiu lá para a Espanha? Jean Willis. Jean Willis, e resultou no seu herdeiro aqui com outra figura estrangeira. O Davi Miranda casou com o Glenn Greenwald, que veio aqui tirar o homem da gente. E que é isso que eles querem, ver. E você tem que comprar o Big Brother. Big bosta, não é Big Brother. Então, meus amigos, brasileiros, acordem, nós estamos de novo debaixo de perigo. As Forças Armadas estão, sim, acompanhando isso. Atenção, senhores ministros do Supremo. Ministro Barroso, o senhor, o mais jovem dos ministros, com seu voto arrasador, mostrou a decanos e Lewandowski e toda essa segunda turma nefasta, conhecida, responsável por todas as irresponsabilidades, que não havia outra solução que não fosse permanecer a prisão em segunda instância, sob todos os ângulos, didaticamente. O brilhante advogado e hoje ministro, que eu classifico hoje exemplo para toda a nação, ministro Barroso. Não gosto de pessoas que, investidas do seu cargo, não assumem. Não é eu não gosto, a nação não precisa de vocês. Vocês têm que saber que são pagos por nós, o povo brasileiro. Vocês não podem estar aí fantasiados de juízes e, na calada da noite, concedendo liminares para botar corruptos, ladrões e toda sorte. E um presidente da Câmara dos Deputados, intrigante, filho de César Maia. Vamos terminar também, pastor. Então, é importante, brasileiros, Bolsonaro está com a razão. É isso. Ele precisa, sim, ouvir todas as forças vivas do país para nós, juntos, unidos, vencermos uma epidemia que veio importada. O Brasil não é Rússia, nem Itália, nem nenhum país da Europa, e muito menos a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. O Brasil
é um país que vinha se reerguendo da desgraça e da miséria que deixaram os governos do PT. Isso mesmo. E no final, tivemos aqui dentro o vírus, que está controlado. Não esqueçam que foi o governo, não foi o presidente, não foi o ministro Mandetta, não. Foi o governo quem criou as condições do ministro Mandetta poder atuar. Isso acontece num governo sério, em que seus ministros têm a obrigação de somar esforços, não um derrubar o outro. Ministro Moro, o senhor é orgulho nacional. Isso mesmo. O senhor é uma pessoa que todos nós brasileiros temos uma dívida impagável. Presidente Bolsonaro, graças ao senhor, o país estava se reerguendo e vai continuar. Conte conosco. O presidente Bolsonaro está com a razão. É isso aí. O ministro da Economia, a ministra Damares, o ministro da Infraestrutura, todos vocês são orgulhos. O ministro Van Traub com uma tarefa pior, mais difícil de que Mandetta, porque o Estado Estado de comunista está apodrecido de canalhas que estão fazendo a família brasileira se desmoronar. A cultura brasileira está de joelhos. Regina Duarte, com o seu exemplo, mostre aos verdadeiros artistas que o caminho da cultura não é de ganhar e utilizar fraudulentamente a lei Rouanet, como muitos jornalistas e artistas estão enriquecendo às custas de uma lei que era para criar cultura e dar condição a todos os artistas, todos, não uma meia dúzia de apaniguados que estão milionários aí, como o seu Chico Buarque e Caetano Bichoso e outras coisas mais. Então, vamos olhar e nos unir e apoiar esse presidente, porque precisamos, sim, todos, ministros, pela sua responsabilidade, e o povo brasileiro somar unidos e extirpar da vida nacional essas figuras que estão há anos destruindo o país. É isso. Muito bom. Muito obrigado, pai. Boa noite.